Corre, corre o sangue nas veias, rola, rola o grão das areias. Só não corre, só não rola a esperança do negro órfão que só corre e cansa, cansa do eito, corre das correntes, corre e cansa do bote das serpentes. Só não corre, só não cansa de amar o amor da mãe África no além-mar. Além-mar das águas e da alegria, mar além do axé nativo que procria. Aqui é o mar aquém do desamor frio, a queimar do ódio do destino sombrio. Sombrio corre o sangue derramado no mar aquém de tanta luta devotado. Mas o sangue continua rubro a ferver, inspirado nos orixás que nos faz crescer, crescer na esperança do aquém e do além do continente e da pele de alguém. Lutar é crescer no além e no aquém, afirmando a liberdade da raça. Axé. Amém. Astronautas, boa noite, boa tarde, bom dia para quem assistir nos demais horários. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente. E se é coluna IP Afro, vocês já sabem, né? Nós começamos com a performance do nosso queridíssimo Milson Santos. E nesta performance ele traz o texto O Sangue e a Esperança de Abdias Nascimento, com a música instrumental ao fundo, o Cordeiro de Nanã, de Mateus. Aleluia! É sempre muito, muito inspirador começar com Milson Santos, né, gente? Ainda mais trazendo esse texto do nosso queridíssimo Abdias Nascimento. Deixa eu puxar aqui para a sala a professora Elisa, que chegou aí também. Muito bem. Eu quero, desde já, gente, pedir a vocês, vamos compartilhar geral, olha a importância histórica dessa conversa que nós teremos hoje. Abdias Nascimento, Registros da Memória Negra. Vocês não têm noção da riqueza do material que o IPEAFRO está trazendo hoje para esse diálogo nosso, um registro fotográfico assim, fantástico, que eu fiquei assim, encantada, olhando eu mesma, e vocês, o que fazem nesse momento? Vocês nos ajudam a impulsionar, vocês nos ajudam a compartilhar, porque, como vocês já sabem, é com vocês que nós contamos, né? Porque quando nós tentamos fazer isso, ainda que pagando para fazer, o algoritmo do Grupo Meta nega, dizendo que a pauta não está de acordo com os fundamentos, os princípios. Então, é com vocês que nós contamos. Então, é isso. Pega o link, eu já coloquei, inclusive, o link aí. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, Pensar Africanamente. Você já dá seu like, porque isso aqui, ó, pode parecer pouquinho, mas não é não. O algoritmo considera isso para determinar se a pauta tem relevância ou não. Então, você já dá seu like, você já pega o link e dissemina nos seus grupos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e avisa que o Pensar Africanamente está ao vivo em mais uma parte dessa imensa celebração que o IPEAFRO está fazendo ao longo do ano, dos 110 anos de Abdias Nascimento,
dos 80 anos do Teatro Experimental do Negro. Então, isso aqui é só uma partezinha, tá? Da programação que vem aí ao longo de todo o ano. Então, vocês, por gentileza, vai disseminando aí e arrastando geral para cá. Deixa eu cumprimentar o pessoal que chegou em primeira. Adriano Coutinho passou aí mais cedo, deixou o recado dele e já voltou. Ele que é, assim, Adriano Coutinho, gente, e Círios Oliveira, eu começo, se eles não tiverem o recadinho deles aqui, eu fico preocupada. Como assim? Eles ainda não estão por aí? Círios aí passou aí mais cedo também, dizendo, beleza, daqui a pouco começa. Professora Luciane Soares, importante nesse momento em que a memória deve ser recuperada como luta e resistência. Adriano Coutinho dizendo axé, já sentado para prestigiar esse encontro maravilhoso entre o Pensar Africanamente e o PEAFRO, na presença da ancestralidade de Abdias. Peço licença, a casa é sua, meu irmão, você pode se achegar sempre, a gente está sempre aguardando você. A Luísa Ruber, boa noite. Sumida, Luísa, que bom que você está aí conosco hoje. Vitor Vanes, boa noite, irmãs e irmãos. Mari Noeli, boa noite, afronautas. Sempre muito bom acompanhar falas sobre o legado de Abdias Nascimento. Tânia Guarnieri, Elô Martins, Maria Júlia, Acírios Oliveira dizendo boa noite, querida família Afronautas. Mais um encontro falando do nosso mestre Abdias Nascimento. Já agradeço e muito o canal Pensar Africanamente. Vânia Narciso, boa noite, gente boa. É assim, vocês vão compartilhando e o povo vai se achegando, o povo vai chegando para acompanhar. Vocês sabem que se chegar depois que a gente começar não tem problema, acompanham a parte ao vivo, que é sempre o melhor, porque pode interagir conosco, e depois assiste a parte que perdeu, então é só ir disseminando aí. Só lembrando, YouTube Pensar Africanamente, Facebook Pensar Africanamente. Vocês é quem avisam as pessoas que nós já estamos ao vivo. Então, enquanto vocês vão fazendo isso, eu faço aquela apresentação resumida das nossas duas convidadas de hoje, as duas integrantes, também da equipe PA, a professora Elisa, fundadora, Clícia Maria Miranda, que faz parte da equipe, começando pela apresentação pela Clícia, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, graduada e mestre em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro do GT Emancipações e Pós-Abolição da Associação Nacional de História, a ANPU, e também integrante da Rede de Historiadores Negros e Historiadoras Negras, integra a equipe do IPEAFRO na área de documentação e pesquisa. Professora Elisa Larquim Nascimento, autora do texto que abre o livro que será sorteado. Gente, vocês ainda podem participar do sorteio, tá? Até 20h30 vocês podem ir lá no Instagram, no perfil IPEAFRO, e lá vocês compartilham o post que está sobre essa nossa atividade de hoje, vocês marcam as pessoas, vocês interagem lá, automaticamente vocês estão participando do sorteio. Então, a professora Elisa, que é a autora do texto que abre o livro que será sorteado, Abdias Nascimento, A Luta na Política, é o livro. Ela que é mestra em Direito e em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de Nova York, Estados Unidos, doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo, foi parceira de Abdias Nascimento durante os últimos 38 anos de sua vida. Juntos fundaram, em 1981, o IPEAFRO, Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros. Elisa conceituou o Fórum Educação Afirmativa Sankofa, escreveu diversos livros, entre eles O Sortilégio da Cor e os 4 volumes da coleção Sankofa. Também a Dincra Sabedoria em Símbolos Africanos e Abdias Nascimento. A luta na política. E Abdias Nascimento, a luta na política. Desculpa, fiz uma confusão. É curadora do Museu de Arte Negra online e participa da curadoria da exposição Abdias Nascimento e Museu de Arte Negra, realizada em parceria do IPEAFRO com o IOTIM.
A gente já falou dessas exposições aqui com vocês, tem aí no acervo do canal, vale a pena vocês olharem, assistirem, sem contar que esse material que está em livro que a gente citou aqui, a gente já trabalhou eles aqui também no canal. Muito bem, só para lembrar, para participar do sorteio do livro Abdias Nascimento, a Luta na Política, você vai lá no perfil IPAfro, compartilha o evento no seu story, cita o IPAfro, você segue o IPAfro, Pensar Africanamente, Editora Perspectiva, faz um comentário, marca 2 amigos, e com isso vocês nos ajudam, inclusive, a avisar as pessoas que está ocorrendo aqui nossa atividade lá no IPAfro, e as pessoas que seguem vocês virão também se somar a nós. Deixa eu ver, Sanclay Mendes, sumida em Sanclay, depois de estudar Abdias e lutar para que eu pudesse analisá-lo como literatura brasileira na minha jornada como docente, sei que vou fazer a diferença na escola pública brasileira. Temos certeza disso, Sanclay. Sara Martins, Débora Paredes, dizendo que gostaria de participar do sorteio, mas não tem Instagram. Tem outra forma? Não tem pelo seguinte, Débora, porque é um software que faz o sorteio, e ele faz o sorteio exatamente interagindo com o Instagram. O sorteio não é feito manualmente, ele é feito através de um software, infelizmente. Então, abre rapidinho lá, uma conta tão rápido lá no Instagram, interage, porque o software vai lá, a gente usa ele, interliga lá com a publicação no perfil do IPAfro e ele faz o sorteio. Então, não é feito manualmente. Muito bom. Nós vamos começar ouvindo, então, professora... Você é professora, Clícia? Professora Clícia Maria, por gentileza, você já conhece a Clícia, está sempre aqui conosco. Por gentileza, querida, é contigo. Boa noite a todos, todas e todes. Queria agradecer a Silvane mais uma vez, né, pela essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco do nosso trabalho através do Pensar Africanamente, né, desse canal que divulga, né, o pensamento negro, né, um canal que tem esse viés, né, de divulgar reflexões e debates sobre o pensamento negro, né? Então, queria dar boas-vindas a quem está aqui conosco essa noite, quem acompanha a coluna, que está acompanhando a coluna nessa noite. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Essa é a edição de abril, ela é a nossa segunda edição do ano, não é? Então, estou muito feliz de estar aqui também, nessa edição que vai tratar sobre os registros de memória negra, né? A partir do nosso acervo. Então, hoje a Elisa faz um percurso por uma parte da experiência histórica do Abdias, da trajetória dele, e dela também, porque eu não sei se algumas pessoas sabem, Elisa fez muitos registros, grande parte desses registros que a gente tem hoje no acervo foi ela que produziu, ela que fez esses registros, né? Então, então vai ser uma memória, vamos dizer, dupla, né? Uma memória dos registros físicos, mas também de um registro oral que vai estar aqui presente, comentando essa experiência, né, de ter feito alguns registros dessa trajetória do Abdias, né? Então, acho que tem esse viés interessante de pensar o registro, mas também quem produziu o registro, né? Então, eu queria que a Elisa também comentasse um pouco isso, né? Como ter feito, né, e ter participado. A gente tem aqui uma memória viva, né, dessas experiências históricas e dessa trajetória do Abdias na militância negra. Eu gostaria de destacar, e aliás, na verdade, a Silvani já introduziu, que esse ano, né, a gente tem um ano onde o Abdias faria 110 anos, né? Eu gosto e prefiro dizer que ele não faria, ele faz 110 anos, porque ele está vivo na gente. E, na verdade, ele está vivo a partir desses registros também, né?
de toda essa produção de conhecimento, esse legado que ele deixa, né, de um intelectual que pensou a luta antirracista, né, e que nos deixou todo esse conhecimento. Então, ele está muito vivo quando a gente dialoga com ele, quando a gente dialoga com o pensamento dele, né? Então, mas essa é uma data também que instiga a gente do IPAfro a fazer um exercício, um trabalho de celebrar essa memória através de uma série de ações das quais a própria Silvani aqui já colocou. Essas ações elas vão percorrer aí ao longo de 2023, envolvendo, por exemplo, exposição, envolvendo a nossa própria coluna também aqui, envolvendo lançamento de publicações, enfim, são uma série de atividades que a gente está organizando, preparando seminários aqui para que a gente consiga celebrar esses 110 anos, né? Aliás, eu vou aproveitar aqui também para fazer um convite às pessoas que ainda têm oportunidade, que tiverem oportunidade, para visitarem a exposição do Quarto Ato no Inhotim, que esse mês se encerra, né? No mês de abril, depois de uma grande jornada de várias exposições, de mostrar um pouco o pensamento do Abdias a partir das suas obras artísticas e de intelectuais e artistas negros também. Então, esse momento, esse mês de abril, a gente encerra a exposição do Quarto Ato no Inhotim, uma exposição belíssima, que traz não só as obras artísticas do Abdias, como eu falei, mas obras artísticas de outras pessoas, homens e mulheres negros igualmente artistas, incluindo uma integrante, né, do IPAfro, né, que é a Daisy Gomes, que tem aí uma tela belíssima. Aliás, quem está vendo aqui, eu tenho esse privilégio de também ter uma tela de Daisy Gomes e de ter uma tela do Abdias também, mesmo que não seja a tela, mas dessa representação mesmo que no fundo aqui vocês estão vendo, são pessoas que me inspiram, né? Aliás, a arte, eu acho que ela é movedora de pensamento e também política, né? É uma arte política também. Então, a gente celebra essa união, né, entre a política, a arte, a religião, o pensamento. E, nesse sentido, eu queria também dizer que esse legado que o Abdias deixa, né, ele é um legado que serve muito para a gente pensar ações para o presente e para o futuro, né? Eu acho que o que a Elisa vai trazer hoje são registros, né? São cenas da vida, das ações do Abdias que nos convocam a manter a ação e a manter essa luta, né, que a gente empenha, porque a luta antirracista ela não para, né? Bom, como eu disse aqui, grande parte desses registros de memória negra que hoje a Elisa vai apresentar são registros que hoje fazem parte do acervo IPAfro, que eu tenho o privilégio de acionar e de cuidar junto com o restante de uma equipe brilhante, uma equipe que está sempre junto pensando formas da gente ampliar esse conhecimento, né? É até emocionante, porque a gente está toda hora pensando como é que a gente vai levar, a partir de diferentes linguagens, de diferentes formas, pensar diferentes maneiras de levar esse pensamento do Abdias, que é recheado por arte, por política, por poesia, né? Então, a gente está todo momento pensando estratégias de levar esse conhecimento. E hoje aqui a Elisa, né, tá aqui conosco para apresentar um pouco desses registros que a gente, no IPAfro, busca a todo momento preservar. Essa memória ela está em diferentes formatos, ela está nas obras artísticas, mas também ela está nos registros
impressos, manuscritos, ela está em registros iconográficos, filmográficos, diferentes linguagens, e o nosso trabalho é manter e preservar essa memória que serve subsídio para a gente construir uma história alternativa à história que vem sendo contada, né? Uma história contada por pessoas negras, por pessoas antirracistas, que mostram a agência das pessoas negras na luta pela sua humanidade, pela sua existência. E é com essas palavras que eu agora passo aqui o bastão, passo aqui a palavra para a professora Elisa Larkin Nascimento, para nos apresentar um pouco desses registros de memória negra. Boa noite, Elisa. Professora Elisa, eu já vou te passar. Quando você quiser que eu comece a projetar os slides, é só avisar que está aqui na ponta da agulha, tá? Está à sua disposição. Várias pessoas chegaram aí depois que nós começamos, algumas delas, inclusive, disse que não estão conseguindo assistir ao vivo, mas hoje conseguiram. Que maravilha! Que bom que vocês conseguiram estar aqui hoje conosco assistindo ao vivo. Professora Elisa, por favor, é contigo. Seu microfone. Muito boa noite a todas as pessoas. Eu sinto que eu estou voltando a uma reunião de família, né? Porque nós temos... Silvani, já tem uns 3 anos que a gente está fazendo essa coluna daqui. Vai fazer 3 anos o canal, é isso? Exatamente. Não, o canal vai fazer 4 anos. Vai fazer 4? Então, em maio. Em maio. Tem mais de 3 anos que a gente está aqui com essa maravilha, que é essa construção. Exatamente. Então, eu quero um pouco celebrar isso e saber e dizer que é uma grande honra poder estar junto desde o início, né? Eu acho que eu participei em uma das primeiras apresentações de sábado, né? Nos sábados, nós tínhamos aquela questão das personalidades negras, e uma das primeiras que foi abordada foi exatamente o Abdias, né? Foi o primeiro. Pois o pessoal já aproveitar e pedir ao pessoal, tem aí uma playlist que chama o Pensador, a Pensadora. Abdias foi o primeiro. Exatamente. Então, e eu acho importante, neste momento, em que nós estamos assistindo e testemunhando um momento tão difícil para nosso governo, esse governo que entrou por um triz, que quase não conseguimos, né, essa vitória, está passando por um momento muito difícil em que se viu obrigado a botar para o escanteio uma questão que para nós e para o Abdias e para todos os companheiros do Abdias que vinham nessa luta árdua, era um tema, uma coisa muito importante, que é os quantos são mesmo? 50 anos da ditadura militar. 60 anos, professora. 60 anos. 60 anos de um momento em que esse país passou por e o Abdias estava aqui. Inclusive, achei muito interessante como parte dos nossos 10 anos, 110 anos, das celebrações de 110 anos do Abdias, nós tivemos no próprio dia 14, no aniversário dele, recebemos aqui a nova direção negra da ABI, né? O Marcos Gomes, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Imprensa. Muita gente jovem pode não lembrar da ABI, mas, na verdade, a ABI, e inclusive, sobretudo naquela época, né, a ABI foi uma das organizações da sociedade civil que resistiu, que abriu espaço para a resistência contra essa ditadura de 1964. E é muito importante a gente lembrar que não só o Abdias, como muitos
intelectuais e ativistas negros resistiram contra essa ditadura, estando ou não em espaços partidários. O partido que mais foi o objeto, o alvo da repressão pela ditadura foi o PTB, o antigo Partido Trabalhista Brasileiro, né? O PTB de João Goulart, e a ABI fez, no dia 13 de março, a sua comemoração, que foi sobre o grande comício, o último momento de expressão fortíssima do que era o potencial e a força política daquele governo João Goulart, que foi derrubado poucos dias depois, no dia 31 de março. Então, eu acho importante, Clícia estava dizendo para mim, né, antes da gente começar, como é importante a gente trazer a participação das pessoas negras, dos ativistas negros e negras, né, que resistiram contra a ditadura, que dedicaram as suas vidas à construção de uma vida em democracia, não só em democracia, mas em condições de justiça e de igualdade. Então, é muito importante a gente trazer essa lembrança também. E, assim, depois do exílio, quando o pessoal volta do exílio e reconstrói essa democracia que estava perdida, aí eu acho que as imagens que a gente traz, Silvani, talvez a gente pode já começar a trazer as imagens, né, que a gente trouxe para vocês. Em primeiro lugar, a nossa arte sobre os 110 anos de Abdias Nascimento, Memória em Ação. Clícia, quando fala desse nosso acervo, das muitas maneiras e linguagens em que a gente pode tratar de trazer a memória através de um acervo, parece que recorte de jornal, enfim, livros, manuscritos, fotografias, essas coisas de um passado podem não ser muito comunicativas, né? Mas, na verdade, a gente tem várias maneiras de fazer isso, e esse é o nosso selo de ação em comemoração desses 110 anos de Abdias, e a frase Memória em Ação, eu acho que traz muito essa ideia. Então, temos aqui 3 imagens dessa figura cruzada pelo Exu ali, né, de várias formas. Então, seguindo, a gente vai começar no início, assim, dos anos 30. O Abdias era soldado, ele tinha saído de Franca, uma cidade pequena, na fronteira, quase na fronteira, entre São Paulo e Minas Gerais. E é interessante trazer esse fato também, de que o 14 de março de 1914 também é o aniversário de Carolina Maria de Jesus, que nasceu do outro lado da fronteira, bem perto, uma distância hoje de uns 30 minutos, né, entre Sacramento, em Minas Gerais, onde nasceu Carolina, e Franca, de São Paulo, onde nasceu Abdias. E a vida no interior, numa cidade muito pequena, muito restritiva para o Abdias. Ele teve, aos 15 anos, ele já sai de Franca, se alistando no exército, como muitos faziam, para poder chegar na capital. E, nesse momento, quando ele é soldado ainda, portanto, proibido de participar de atividades políticas, ele vai conhecer a Frente Negra Brasileira. E ele vai participar em atividades da Frente Negra Brasileira, sobretudo os atos públicos, mas ele não era ele não tinha condições de participar de uma forma mais aprofundada, era ainda muito jovem, ele fazia, dentro do exército, ele arriscava
a situação dele, distribuindo um jornal esquerdista chamado A Lanterna Vermelha, mas ele diz que ele não tinha muita noção das grandes questões políticas. Era um jovem que tinha chegado do interior, e na próxima foto, eu acho que temos uma outra foto da Frente Negra Brasileira, que mostra como as reuniões na sede da Frente Negra Brasileira eram reuniões grandes que tinham atividades muito definidas, que mobilizavam as pessoas, e, em grande parte, em torno da questão da educação, né? A Frente Negra Brasileira, mais tarde, né, chegou a fundar uma escola reconhecida pelas autoridades escolares, tinha essa escola que funcionava e focava muito como o movimento negro, historicamente, sempre a educação, a grande questão que mobiliza, né, as pessoas. E havia uma questão também que nós observamos em algumas ocasiões, que vocês veem que a maneira de vestir das pessoas, para nós hoje, parece muito formal, né? Havia uma certa formalidade, e às vezes as pessoas hoje que têm uma tendência mais a não valorizar esses padrões formais, tendem a ver essas pessoas como sendo muito convencionais, como sendo, talvez, meio retrógradas e tudo. E aí uma coisa importante, a gente saber que, naquele momento, o país estava mergulhado na ideologia da eugenia, da superioridade branca. A sociedade estava inundada a cada momento da Constituição Brasileira de 1934, né, quando a Frente Negra Brasileira estava no auge de sua atividade. Você tinha a inscrição na Constituição da Nação do princípio da eugenia, e exatamente nos dispositivos que falam sobre a educação e também a saúde. Então, essa eugenia colocava a pessoa negra como um degenerado, como um alcoolizado, um bêbado, um criminoso, tudo isso. Então, essas pessoas tinham a necessidade de dar uma resposta e mostrar o quanto eles e elas são pessoas de bem, né? De família, pessoas que merecem respeito. Então, é nesse sentido que a gente, às vezes, observa, né, essa formalidade, né, desses movimentos, e que não necessariamente reflete uma posição política antiquada ou retrógrada. E dentro existe também uma tendência a se colocar a Frente Negra Brasileira e outros movimentos políticos históricos do negro brasileiro como conservadores, retrógradas, num outro sentido, né? E é importante dizer que a Frente Negra Brasileira tinha várias tendências políticas, né? O José Correia Leite, que eu tive a honra de conhecer, que em 1982, quando nós realizamos o 3º Congresso de Cultura Negra das Américas, na PUC de São Paulo, Abdias fez questão de fazer uma homenagem ao José Correia Leite,
uma das lideranças da Frente Negra Brasileira, que era um socialista, né? E fundador do jornal o Clarim da Alvorada, né? Então, podemos seguir para a próxima imagem, por favor? Mais uma foto da Frente Negra Brasileira, mostrando uma confraternização, as pessoas uniformizadas da banda, né? Muito, muito interessante esses registros que fazem parte do nosso acervo, e podemos passar para o próximo. Então, nessa época também, em São Paulo, houve essa situação em que, no centro de São Paulo, nos domingos, havia uma tradição das pessoas negras fazerem uma espécie de desfile, né? O pessoal saía, era chamada o footing, em inglês, né? O footing, e andar a pé. E acontece que houve um momento em que os donos de lojas naquela área, enfim, a elite branca simplesmente disse: nós não podemos mais fazer isso, e quiseram proibir o footing na Rua Direita. E aí houve uma série de protestos, e teve um momento em que um grupo de jornalistas, o Abdias e mais 3 pessoas, né, foram até o Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, né, para protestar contra isso e levar ao Getúlio Vargas, né, a demanda, né, de que essa tradição não poderia ser reprimida dessa forma. Então, esse recorte vem registrar mais um exemplo, né, daquilo que o Teatro Experimental do Negro, mais tarde, vai, fundado em 1944, o Abdias vai ser preso na penitenciária do Carandiru, em 1942, ao voltar de uma viagem no exterior, e ele funda, então, dentro da penitenciária, o Teatro do Sentenciado. E eu posso convidar vocês para conhecerem o relato do Abdias sobre o seu tempo na prisão, que foi publicado recentemente pela editora Zahar, que hoje pertence à Companhia das Letras, e o título do livro é Submundo. Submundo, Memórias de Dentro da Penitenciária. O livro é muito interessante, mas ali ele junto com outros presos, né, eles fundam o Teatro do Sentenciado, que foi a primeira iniciativa, né, realmente a primeira ação do Abdias em teatro, depois de ter se formado com o Teatro del Pueblo em Buenos Aires durante um ano. E aqui nós temos Abdias junto com Aguinaldo Camargo, que era um amigo de tempos anteriores. Em 1938, 6 anos antes, os dois, junto com Geraldo Campos de Oliveira, haviam organizado o Congresso Afrocampineiro, que foi um acontecimento na cidade de Campinas, naquela época, ainda com segregação racial. A Clícia conhece isso, porque nessa pós-abolição em São Paulo, vários municípios tinham exatamente a mesma situação daquilo que se chama o Jim Crow nos Estados Unidos, de segregação em vários aspectos da vida, cinemas, etc. E o Congresso Afrocampineiro foi um momento em que esses 3 jovens, organizaram esse evento e conseguiram levar até lá o grande escritor e personalidade, que era o Lino Guedes, que era uma pessoa, numa entrevista com Oswaldo de Camargo, o Oswaldo
descreveu, né, como o Lino era uma pessoa que não gostava de viajar, não gostava, ele era muito assim, na dele, né? Mas esses jovens conseguiram levar o Lino Guedes em 1938, e aqui está a foto de Aguinaldo e Abdias, 6 anos mais tarde, nessa fundação do Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, depois que o Abdias sai da prisão. Podemos passar para a próxima imagem, por favor. E aqui a aula de alfabetização, que foi uma das primeiras atividades do Teatro Experimental do Negro. As pessoas, né, porque o teatro naquela época era muito todo baseado no texto, né? A questão da improvisação seria desenvolvida um pouco mais tarde. Então as pessoas chegavam, eles soltavam um aviso e um convite para as pessoas participarem do Teatro Experimental do Negro. E as pessoas que se inscreveram, né, que se apresentaram, muitas delas não sabiam ler e escrever. Então, aqui nós temos o professor Ironides Rodrigues, ali no quadro negro, né, dando aula de alfabetização para uma das primeiras turmas do Teatro Experimental do Negro, na sede da União Nacional de Estudantes, da UNE, no Rio, na Praia do Flamengo, e podemos ir para a próxima. E aqui é o elenco de uma das peças, textos brasileiros, que é interessante que o Teatro Experimental do Negro estreou com o texto de um autor norte-americano. A peça era O Imperador Jones, de Eugene O'Neill, que foi uma peça que ainda nos anos 20 havia estreado, e o próprio autor da peça fazia questão de que o ator, o protagonista, fosse um ator negro, né? Na época, em 1929, foi o Charles Gilpin. Mais tarde, o papel foi feito famoso pelo grande Paul Robeson, né? Mas desde o início... Então, o Abdias conhecia o fato dessa peça, tinha visto uma apresentação dessa peça, onde, diferente da própria estreia nos Estados Unidos, e no Peru, a peça foi feita com um ator branco pintado de preto. Então, foi questionado, Silvani, na época, por que a peça de estreia vai ser um texto de um estrangeiro, né? Logo de um norte-americano, né? Devia ser um texto brasileiro. Aí eu disse, gente, que texto brasileiro? Qual é o texto brasileiro, de teatro brasileiro, que tem um papel digno para ser feito por um ator negro, por um grupo, e que seja um texto digno, que trate os personagens de forma digna, para que uma companhia de teatro negro possa levar essa peça ao palco? Não tem. Então, nós vamos estrear com o Imperador Jones. E aí, ele lançou também o desafio para as pessoas brasileiras escreverem peças que contemplassem a grande épica, né? A vida e experiência das pessoas negras no Brasil. Então, O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso, é uma dessas primeiras peças escritas para o Teatro Experimental do Negro. Aqui temos o Abdias no meio, ao lado dele o Aguinaldo Camargo, acima dele o José Maria Monteiro, e ao lado de José Maria, a Ruth de Souza. E no canto inferior direito, Marina Gonçalves, né? Marina Gonçalves, Arinda Serafim. Arinda Serafim foi a atriz que primeiro desempenhou um papel no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela, na estreia do Teatro Experimental do Negro, fez o papel da velha nativa, o único papel feminino na peça O Imperador Jones, foi feito por Arinda Serafim. Mais tarde, a Ruth de Souza também desempenhou esse papel, mas foi a Arinda que fez primeiro. E a Arinda era empregada doméstica e era uma pessoa muito envolvida, uma liderança, na verdade, na luta das empregadas domésticas pela legislação
que o Teatro Experimental do Negro encampou através de seu setor, né, de mulheres negras, e então a Arinda Serafim sempre mereceu as homenagens de Abdias Nascimento. Podemos ir para a próxima imagem? Eu acho que eu estou falando demais, viu? Mas, assim, além das apresentações teatrais, o Teatro Experimental do Negro também sempre teve um lado de atuação política, né? Então, ele organizou a Convenção Política do Negro, que era também conhecido como a Convenção Nacional do Negro, que teve reuniu entidades negras de vários lugares, sobretudo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Teve uma reunião em São Paulo e teve uma outra no Rio de Janeiro, mas que recebeu entidade, todas as duas receberam representações de outros estados, e essa Convenção Nacional do Negro publicou um manifesto à nação em que apresentou várias demandas e reivindicações a serem apresentadas à Assembleia Nacional Constituinte, né? Nós estamos falando de um momento em que o país sai de uma ditadura e vai tentar construir uma democracia. A Assembleia Nacional Constituinte de 1946, né, estabeleceu as bases de uma nova democracia, e esse foi um momento, então, de uma efervescência política muito grande. Eu acho que a próxima imagem também diz respeito a isso, Silvani. Pois é, exatamente. O senador Hamilton Nogueira era um senador branco e que era ligado, tinha diálogo com o Teatro Experimental do Negro, e naquela época, diferente de 1988, quando já tivemos uma oportunidade, uma abertura, um mecanismo para que as organizações da sociedade civil pudessem se pronunciar e levar proposições à Assembleia Nacional Constituinte, em 1946 não havia isso. Então, o senador Hamilton Nogueira foi quem apresentou o conjunto de propostas da Convenção Nacional do Negro à Assembleia Nacional Constituinte. E aí há uma questão muito interessante, que é o Partido Comunista Brasileiro havia apoiado, na época das campanhas políticas, havia assinado embaixo do Manifesto à Nação da Convenção Nacional do Negro, né? Assim como outros candidatos de todos os partidos. Mas quando chegou na Assembleia Nacional Constituinte, na hora de votar as proposições, o Partido Comunista Brasileiro votou contra. E o Partido Comunista Brasileiro tinha um único deputado negro, e este único deputado negro votou contra. E ele, mais tarde, falou que não era a convicção dele, mas ele seguiu a linha do partido. Quem votou a favor foi o antigo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, enfim, mas as proposições não passaram. E qual era a justificativa? A justificativa, Silvani, era dizer o seguinte: não está provado que exista discriminação racial no Brasil, portanto, nós não podemos, né, fazer uma provisão constitucional contra alguma coisa que nós não sabemos se existe. Então, a partir dali, o Teatro Experimental do Negro passa, e aí o Abdias, com sua atuação como jornalista, que foi, na verdade, a profissão dele, né, a partir, assim, durante todas essas épocas, ele era jornalista, ele que pegava assim, a divulgação do Teatro Experimental do Negro era toda feita por ele. Então, como jornalista, ele pegou, divulgou, fez chegar ao conhecimento público vários episódios de discriminação racial a partir da antropóloga Irene Diggs, que tinha uma reserva no hotel Ambassador, aqui do Rio de Janeiro, feita pela Embaixada dos Estados Unidos, e quando chegou, foi
enfim, foi recusada, foi alegado que ela não tinha reserva. A mesma coisa com a Catherine Dunham. Eu não sei qual é a próxima imagem aqui, porque não tenho certeza se nós temos, assim, Catherine Dunham e outros. E aí, o Teatro Experimental do Negro, através do jornal Quilombo, que foi o jornal do Teatro Experimental do Negro, nessa época das campanhas, já é 1948, outra campanha, faz um apelo a todos os partidos políticos, dizendo que as candidaturas negras, todas, de qualquer partido, tinham espaço no jornal Quilombo para se colocar. Então, aqui tem o Geraldo Campos de Oliveira e temos o Manifesto Político dos Negros Fluminenses. Enfim, então vamos seguir. Porque nessa época era muito importante a questão da participação política do negro como candidato, porque o negro era sempre o tal do... Como é que chamava o peão do processo eleitoral, né? Aquela pessoa que ia pedir votos, mas nunca era o candidato, né? Ele era o cabo eleitoral, né? Ele era o cara que servia ao candidato, o candidato quase sempre sendo negro. Então, aí o Teatro Experimental do Negro também organiza o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em 1940, e esses são recortes do Quilombo, do jornal Quilombo, sobre isso. Podemos seguir para a próxima imagem. E o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, ele foi um marco, assim, nessa participação política do negro brasileiro no Brasil. E, assim, quando a gente chega no jornal Quilombo, a gente também constata que o Teatro Experimental do Negro mantinha uma comunicação com as populações, os povos negros da diáspora e da África, que lutavam pela sua independência, que lutavam contra a discriminação, que lutavam contra o colonialismo, né? Então, o panafricanismo, naquele momento, uma das expressões do panafricanismo era a negritude, que o Teatro Experimental do Negro tinha uma ligação direta. O Quilombo, o jornal Quilombo, publicava avisos e artigos e textos dos autores, como o grande Alion Diop, que organizava, naquela época, editava a revista, oh meu Deus do céu, Présence Africaine, né? Então, aqui eu trouxe para vocês assim a figura de três das grandes lideranças dessa atuação internacional do mundo africano no século XX, que começa com Marcus Garvey, que tem uma grande atuação, não apenas em Nova York, mas ele é jamaicano, mas ele é um jamaicano que essa área do Caribe tem muito... assim, Cuba, Jamaica, e a região da América Central também, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, né? Todos esses locais tinham uma imigração, uma troca assim, de trabalhadores, de povo trabalhador, que ia, por exemplo, o Carlos Moore é descendente, o pai dele era um jamaicano que saía da Jamaica como trabalhador e foi trabalhar em Cuba. Tinha muitos jamaicanos que iam para a América Central, para outros países, né? E o Marcus Garvey, ele começa nos sindicatos desse povo trabalhador na Jamaica, e daqui a pouco ele funda a primeira sede da organização dele, internacional, em Limón, na Costa Rica, onde você tem, nessa costa, né, da América Central, você tem várias
comunidades, como é o caso de Bluefields, em Nicarágua, né? Algumas delas de fala inglesa, exatamente por conta dessa população trabalhadora. E aí ele vai também para Nova York, onde ele funda uma enorme movimento. Ele mobilizava assim, dezenas de milhares de pessoas, que naquela época era muita gente, hoje nem é tanto, mas 20 mil pessoas nas ruas de Nova York, em 1928, era muita gente. E essa população negra, né, tinha uma expressão formidável ali. O W.E.B. Du Bois, que é o grande intelectual, sociólogo, escritor negro, que é uma liderança do panafricanismo, na expressão de seus congressos, né? Houve 5 congressos panafricanos na primeira metade do século XX, né? E em 1945, exatamente quando o Teatro Experimental do Negro está realizando a Convenção Nacional do Negro Brasileiro, o Du Bois e Kwame Nkrumah, que está aqui à direita, outras lideranças como o Kenyatta, e, enfim, tantos outros estão em Manchester, fazendo o 5º Congresso Pan-Africano, que teve um diferencial importante com relação aos anteriores, porque integrou dentro da sua organização os sindicatos e outras organizações de trabalhadores africanos, enquanto os anteriores haviam sido um pouco mais uma liderança intelectual e muito engajada, porém não tinha essa ligação com com as massas trabalhadoras, vamos dizer. E o próximo, por favor. Então, nós temos o Abdias com o Senghor, o presidente Senghor. Leopoldo Senghor foi um dos fundadores do movimento da negritude, que era de início de maioria de fala francesa, mais um movimento literário e cultural, mas que fazia parte do pensamento pan-africano no sentido de unir a diáspora e a África, né? O Aimé Césaire, o Leon Damas e outras lideranças. E aqui o Abdias cumprimentando o Senghor na sua vinda ao Rio de Janeiro, né? E ao Brasil, anterior à festa, já como presidente, e ainda na preparação do primeiro Festival Mundial de Artes Negras, o primeiro que nós chamamos FESMAN, né? Que teve lugar em 1966 e que foi o grande festival da negritude, né? A negritude como uma expressão cultural da independência do pensamento, como é que se diz? Enfim, da expressão da alma negra, vamos dizer. E o Brasil teve uma participação nesse festival em que o Itamaraty organizou uma delegação oficial liderada por um branco, um intelectual branco, o Clarivaldo Prado Valadares, e que tinha um critério de integração nacional. E por esse critério de integração nacional, quem foi excluído dessa delegação foi exatamente o pessoal, o grupo, a entidade, o único coletivo que trabalhava no Brasil com o conceito de negritude, que era o Teatro Experimental do Negro. E a negritude, Silvani, era tido como o quê, no Brasil? Uma proposta racista às avessas. Né? Você pode até, e isso aconteceu muito com o Teatro Experimental
do negro, né? As lideranças, as grandes figuras intelectuais, brancos, etc. E tal, claro, são contra a discriminação racial. Agora, vai falar de cultura negra? Peraí, aí já é demais. Né? Aí vocês já estão querendo ser racistas às avessas. Muito bem, então, ele escreve uma carta aberta ao festival, que foi uma das primeiros momentos em que muitas lideranças africanas tomaram conhecimento de uma voz brasileira, negra, falando sobre racismo no Brasil. E na próxima imagem, nós temos a capa do livro O Negro Revoltado, que publica os anais, vejam só, o livro é publicado em 1968, publicando os anais do primeiro Congresso do Negro Brasileiro, que havia acontecido em 1950. E alguém pensa que o Abdias não tentou publicar esses anais antes disso? Levou 18 anos para conseguir ter a oportunidade de encontrar uma editora que publicasse esse grande registro de um evento histórico, né, para o país, que foi o primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Ele conseguiu fazer isso em 1968 porque ele mobilizou muita coisa em torno dos 80 anos da abolição da escravatura. Já no momento em que você tinha os países, grande número de países africanos já independentes, não os de fala portuguesa, né? E você tinha todo um movimento de Black Power e dos direitos civis, né? De Martin Luther King, e tudo isso acontecendo nos Estados Unidos. Então, é um outro momento em que ele tinha possibilidade de fazer dos 80 anos de abolição, inclusive publicou um livro, a revista... Cara, eu esqueço o nome da revista agora, uma revista importante de ideias, assim, de intelectuais. Ele fez com que a revista organizasse uma grande mesa com diferentes líderes negras. Estava lá o José Correia Leite, o Edson Carneiro, Sebastião Rodrigues Alves, o Abdias, estavam lá também o Clarivaldo Valadares. É muito divertido. Eles publicaram os anais, né, a transcrição desses debates, muito interessante. Nós temos esse livro no nosso acervo, e o diálogo é muito interessante. E o Negro Revoltado, então, conseguiu publicar, assim como ele conseguiu também fazer a exposição inaugural do Museu de Arte Negra, que foi um projeto que nasceu, não sei qual é a próxima imagem, o projeto do Museu de Arte Negra, exatamente, nasceu no Congresso, primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, né? Eles fizeram, já em 1955, quando o Rio de Janeiro recebia o 36º Congresso Eucarístico Internacional, que era a Igreja Católica do mundo todo no Rio de Janeiro, o pessoal do Teatro Experimental do Negro, ligado a esse projeto, o Museu de Arte Negra, Guerreiro Ramos, Abdias, eles dizem, vamos fazer um concurso sobre o tema do Cristo Negro. Meus caros, minhas caras amigas e amigos, foi um escândalo. Foi tido como uma abominação, como é que chama aquela coisa quando é contra a religião? Esqueço o nome. Mas, enfim, os jornais e todo mundo excomungou o negócio, não podia falar em negro. Imagina, Jesus Cristo, negro, etc. E tal. E esse projeto de Museu de Arte Negra cresce ali, porque eles conseguem fazer uma primeira exposição. E aqui embaixo temos as fotos de alguns dos artistas, né, que participaram.
José Heitor da Silva, um escultor, que nosso acervo também tem várias esculturas do José Heitor, ele está vivo, é de Além Paraíba. Heresia, professora Elisa, a Duda está lembrando aqui qual é o termo, heresia. Sim, exatamente, uma heresia. Perfeito. O Carlos Clear, que é um artista bastante importante, o Otávio Araújo, o terceiro ali no meio, a Cleo Novarro, a única mulher negra que está ali, e o Sebastião Januário, pintor, que é o outro que está vivo junto conosco, e temos várias obras do Januário no nosso acervo. O acervo do Museu de Arte Negra é composto, né, de doações feitas pelos artistas. Vamos em frente também, porque a gente tem muita coisa e eu estou falando demais. Aí o Cristo Negro, né, o concurso sobre o Cristo Negro, Dom Helder Câmara, né, apoiou, enquanto muitas outras pessoas eram contra. Vamos em frente. Seguindo, várias imagens, aqui o Quirino Campo Fiorito, aqui um artigo sobre a artista Cleo Novarro, né, que participa do... eu acho que a próxima imagem deve ser o Cristo dela, exatamente, é o Cristo Negro da Cleo, e seguindo deve ter mais. Aqui é do Otávio Araújo, essa pintura esteve na exposição Histórias Afro-Atlânticas, no MASP, que acabou, ainda não voltou aqui, né? Faz parte do nosso acervo, estamos aguardando a volta, porque estava nos Estados Unidos no tour dessa exposição Histórias Afro-Atlânticas. Podemos seguir. Aqui outro Cristo Negro do nosso amigo Leroy Caldwell Johnson, meu conterrâneo de Buffalo e irmão do Rick James, um dos grandes músicos, né, do Rhythm and Blues dos Estados Unidos. Mas podemos ir em frente. Seguindo, temos agora o Abdias, começa a pintar exatamente nessa época, 68, a partir da convivência com o Sebastião Januário. E aqui temos um dos quadros dele, a Teogonia afro-brasileira, que apresenta, né, Yansan, Obatalá, Oxum, Oxóssi, Iemanjá, Ogum, Ossain, Xangô e Exu. E ele sempre diz que não são, ele nunca faz na pintura dele, podemos até seguir na pintura dele uma transposição direta de desenhos rituais ou de uma questão ritual dos orixás. Ele apresenta os orixás em contextos que são contextos da própria luta, da vida do povo negro, né? Aqui é o Exu em êxtase, esse Exu da Balá, eu acho que já podemos dizer publicamente, me disseram que já podemos dizer publicamente que vai para o Tate Museum, em Londres, que é uma grande conquista. Nós estamos, né, a arte negra brasileira está alcançando o mundo, e esse é um exemplo. Vamos em frente. E aqui o Abdias vai para o exílio em 1968, ele vai para uma série de encontros com organizações de teatro negro e também do movimento negro dos Estados Unidos. Quando para ele voltar, em 1968, em dezembro de 1978, quem sabe sua história vai lembrar que foi exatamente quando foi promulgado o AI-5, o Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso e instituiu a era da maior repressão política, com violência e com as prisões arbitrárias, a tortura, o desaparecimento de pessoas que até hoje, né, não teve uma solução justa. E, portanto, quando a presidenta Dilma Rousseff institui a Comissão da Verdade, esse é o início da queda dela. Foi aí que os poderes, né, não conseguiram aguentar, né,
a situação da Dilma, e ela cai em grande parte por causa disso. O Abdias, então, fica no exílio, né? Ele tinha 3 ou 4 IPMs, inquéritos policiais militares, ele era perseguido pela ditadura, então não faria nenhum sentido ele voltar para o Brasil depois do AI-5, e nos Estados Unidos ele tem uma atuação em que ele vai encontrar com grandes lideranças, mostrando que o Brasil faz parte desse mundo africano que resiste ao colonialismo e ao racismo. E a próxima... Então, aqui ele estava nos Estados Unidos, participando de um colóquio, né, sobre esses assuntos, e aqui ele está no 6º Congresso Pan-Africano, que teve lugar em 1974 em Dar es Salaam, e foi a primeira vez em todo esse século, né, desses congressos pan-africanos em que houve uma atuação significativa de uma representação não só do Brasil, como da América Latina em geral. O Caribe de fala francesa e inglesa estava muito representado nos outros congressos, mas não a América Central e a América do Sul. Então, essa foi a primeira vez, podemos seguir, que houve essa participação. Aqui, mais tarde, o Abdias com Vasco Cabral. Nós visitamos Guiné-Bissau em janeiro de 1976, pouquíssimo tempo depois da independência, e tivemos essa oportunidade de trocar palavras, de ter uma entrevista com o Vasco Cabral, então ministro da Economia, né? E aqui também Molefe Asante, o autor do conceito da afrocentricidade, que nasce no mesmo momento que o quilombismo. Eles eram professores da Universidade do Estado de Nova York, colegas, e os dois publicam os 2 livros no mesmo ano de 1980. Essa foto foi feita mais tarde, em 1999. Podemos seguir, por favor. E aqui, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, em 1978, no ato público que deu início à organização do movimento contra a discriminação racial, contra o racismo e a discriminação racial. Nas reuniões posteriores a esse ato público, nós participamos, e a ideia era fazer, com esse título, Movimento contra a Discriminação Racial. E o Abdias levantou e disse: tem que ser um movimento negro. Movimento unificado contra a discriminação racial. E ele levantou e disse: tem que ser movimento negro unificado. E houve toda uma discussão. Tem gente que lembra disso. Eu não gosto de ser eu a pessoa a falar isso, porque, enfim, mas tem muita gente que lembra disso, e nós participamos, então, seguindo de outras organizações, de outras reuniões, né, de organização do movimento do MNU. Podemos seguir, Silvani, como, por exemplo, na Bahia, né, essa é uma reunião na sede do sindicato, de um dos sindicatos, eu esqueço qual, da Bahia, em que nós participamos das reuniões de fundação do Movimento Negro Unificado. E a próxima deve estar mais ou menos na mesma linha. Sim, 1982, as primeiras eleições, né, ainda não para presidente, mas as primeiras eleições parlamentares, e o Abdias, junto com Juruna, né, o cacique Mário Juruna, eles fizeram uma dobradinha muito inusitada. Porque a dobradinha na política, Silvani, como a gente sabe, é sempre feito com o deputado federal junto com o candidato a deputado estadual, vários deles, que os candidatos a deputado estadual vão todos apoiar esse deputado federal, e o federal vai ajudar eles, né,
literatura, etc. Tal, santinhos e tudo mais. Os candidatos a deputado federal, na verdade, estão disputando os votos entre si, não é isso? Né? Eu sou candidato a deputado federal, eu estou pedindo votos e o outro candidato também está pedindo os mesmos votos. O Abdias e o Jean Juruna eram os dois candidatos a deputado federal e fizeram uma dobradinha, assim mesmo, unidos na libertação. Podemos seguir. Manifesto do Índio e do Negro. Então, é muito interessante. Aqui está Abdias e Juruna. Essa é uma das fotos que a Clícia mencionou muito generosamente, que algumas dessas fotos são minhas. Essa é uma que a gente recuperou exatamente no processo de digitalização do acervo do nosso acervo iconográfico, os cromos e negativos, que fizemos agora recentemente, no ano passado. Então, eu descobriu, essa é uma outra foto minha também, das primeiras subidas à Serra da Barriga, com mãe Hilda, né? Quando não estava asfaltado ainda, primeiras peregrinações do Memorial Zumbi à Serra da Barriga, em 20 de novembro. Né? Foi a época que o Memorial Zumbi levou à sociedade brasileira essa proposta do 20 de novembro e da recuperação das terras da Serra da Barriga, que foi conseguido em 1989 pela Fundação Palmares. É muito importante a gente lembrar essas coisas. Vamos em frente. Aqui, Abdias com a mãe Hilda Gitolu e o Marcos Terena, Marcos Terena, jovem liderança naquela época. Eu estive com ele recentemente. Qual foi o evento? Eu esqueço. Em Brasília, ele lembrou muito. Então, assim, a meu ver, Silvani, Clícia e todas as pessoas que nos ouvem, me parece muito importante a gente sempre afirmar a importância da ligação entre as lutas anticolonialistas e antigenocídio, né, que unem os povos negros e os povos indígenas. Isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente vê um livro, por exemplo, como o Mário Teodoro, né, que traz a teoria da sociedade desigual. O que é a sociedade desigual? É exatamente assentada em cima desse racismo que é estrutural e que tem como alvo os povos negros e indígenas. Então, vamos em frente. Terena estava lá no Memorial Zumbi, o Ailton Krenak também. Aqui estamos numa dessas subidas com o Merv Dymally, que era um deputado negro da época dos Estados Unidos, e o príncipe Ben Aciel, que era liderança do povo israelita negro de origem etíope, que fez questão, com a fundação do Estado de Israel, que convidou todos os povos judeus para constituir o Estado de Israel, para povoar, colonizar o Estado de Israel. Eles foram para lá, não foram bem recebidos. Eles se estabeleceram numa cidadezinha chamada Dimona e tiveram que denunciar ao mundo as dificuldades que tiveram para se estabelecer e serem aceitos como judeus na terra santa de Israel. Vamos para a próxima imagem. E aqui está o Abdias e o Ailton Krenak, no dia da celebração da Missa dos Quilombos. E na verdade, é uma série, essa é uma foto minha também, eu fico muito feliz com isso, e na verdade é uma série, então mostra assim os dois com o punho cerrado e o Abdias junto com o Krenak nesse discurso. É muito linda a energia
E temos aqui à esquerda a doutora Edia Leda Salgado Nascimento, né, do PDT, liderança da Secretaria do Movimento Negro do PDT, primeira mulher negra secretária de Estado, e ao lado dela o Carlos Moura, doutor Carlos Alves Moura, que foi o primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares, pouco depois disso, né? Na verdade, 9 anos depois disso, 8 anos depois disso. Bom, vamos seguir, por favor. Cartaz, né, sobre o Memorial Zumbi e essa instituição das peregrinações e a demanda para o Parque Histórico Nacional. Vamos na Serra da Barriga. E aqui também o Abdias falando, invocando os orixás, né? Nessa subida também à Serra da Barriga. Podemos seguir. E aqui, já na tribuna do Congresso, ainda não como deputado, isso no Congresso Nacional do PDT, na Convenção Nacional do PDT, em Brasília, em 1982, quando o Abdias estava preparando a candidatura que o levaria à Câmara como deputado. E aqui a fundação, a inauguração do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de São Paulo, que foi um momento muito importante. Acho que a Silvania é muito jovem para lembrar disso, mas foi um momento muito importante para todo o estado de São Paulo, porque esse conselho foi instituído pelo governador Franco Montoro, eleito governador naquelas primeiras eleições, né, de 1982. Temos ao lado dele, o Franco Montoro está... Como é que eu posso dizer? A primeira figura que a gente vê à esquerda é o Antônio Carlos, que foi um advogado negro muito importante na articulação desse conselho. Ao lado dele, eu não sei o nome da pessoa, depois vem a Ruth, caramba, muito importante na cultura de São Paulo. O nome português, ela era muito importante na resistência e tudo de São Paulo. A próxima figura eu reconheço, mas não lembro o nome. Depois tem o Abdias e depois tem uma figura chamada Tarquínio, que era de Ruth Escobar, a Maria Sá Xavier está lembrando aqui. Ruth Escobar, exatamente, obrigada, Ruth Escobar, perfeito. Enfim, nós temos ali o Tarquínio, que era de Espírito Santo, enfim, um momento muito importante. O Hélio, olha o Hélio aí, Hélio Santos, está ali na mesa, e ele lembra... Desculpa, Clícia, eu não resisto a contar essa história. O Hélio me lembrou que o Abdias, quando pegou a palavra, o governador passou a palavra para o Abdias nesse evento, e eles estão dentro do Palácio dos Bandeirantes, né? Governo do Estado de São Paulo. O Abdias começa o discurso dele dizendo que todos os momentos históricos do Brasil excluíram o negro. Os bandeirantes eram um bando de criminosos que caçavam os negros e assassinavam indígenas. O Hélio diz que todo mundo ficou espantado com o Abdias. Não conseguia entender. E o Montoro, eu não sei qual foi a reação dele. Enfim, vamos para a próxima. Desculpe, eu estou falando demais. Vamos lá. Então, é uma aula, viu, professora Elisa? É uma aula, tá? Assim, as pessoas estão embebecidas. A gente tem sede dessas histórias, né? Marcha Zumbi está vivo, no Rio de Janeiro, em 1983, um marco também da mobilização do movimento negro. Está aí a Lélia Gonzalez, está aí a Benedita da Silva, ao lado de Abdias, está aí a Edia Leda, e o nosso príncipe, né? O deputado José... oh, meu Deus, deputado alto, lá de Bangu. Deputado maravilhoso, agora me fugiu o nome dele, gente.
Alguém aí vai me ajudar. José... Enfim, está aí também a doutora... enfim, várias pessoas estão aí, não vamos perder tempo com isso. Avenida Rio Branco, um momento fantástico. E o Januário Garcia faz... O Januário tinha que fazer o cartaz, né? Então, gente, como é que eu vou fazer esse cartaz? Ele tinha que fazer uma imagem. Ele fez uma foto dele mesmo, gritando assim, né? Fazendo assim. Esse cartaz é a fotografia, o autorretrato do Januário Garcia, tornado cartaz para divulgar a marcha contra o racismo. Vamos em frente. Então, aqui temos o IPEAFRO, já tinha organizado o 3º Congresso de Cultura Negra das Américas, e, em 1984, o seminário sobre a luta pela independência de Namíbia, e nós tivemos o orgulho e a alegria de publicarmos uma revista especial, número 5 da nossa revista Afrodiáspora, a revista do IPEAFRO, foi dedicado inteiramente à luta pela independência da Namíbia, que só foi conquistada em 1990. O Abdias foi lá para as celebrações da independência, mas nós estamos ligados às organizações da ONU, das Nações Unidas. Fomos a Costa Rica, a Nova York, para os diferentes eventos da ONU em apoio à luta pela independência de Namíbia. E naquela foto anterior do 6º Congresso Pan-Africano, eu esqueci de dizer, quem estava sentado lá era o San Nujoma, o líder da SWAPO, né, o movimento de independência da Namíbia. Vamos em frente, então. E aí temos a Lélia Gonzalez, o doutor Carlos Moura e o cônsul-geral da Nigéria, na época, cujo nome eu não lembro, Abdul Hussain. E aqui temos, em 1995, a Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e vida, em Brasília, em 1995. Eu acho que vamos em frente ainda? Opa, terminou. Gente, vamos ouvir a Clícia. Eu peço desculpas por eu ter falado muito. Não, professora Elisa, que registro, que história. Clícia, antes de te passar, deixa repercutir algumas colocações do pessoal aqui no chat. Já eu te passo. Bom, a Isa do Rosário, né? Mandando, professora Elisa, o Dum, secretário de Franca, mandou um abraço. Hoje é o aniversário dele, está nos corres. E a Isa depois disse que queria ser sorteada no livro para poder bordar as histórias do Abdias, mas a Duda já falou para ela assim, professora, dona Isa, manda recado que a senhora vai receber o material para a senhora bordar. Então, mesmo que ela não seja sorteada, já está garantido o material para ela poder fazer os bordados. O Kean Costa. Isa Costa? Isa do Rosário. De Franca. De Franca, Isa do Rosário, de Franca, exatamente. Saudações. Então, deixa ver, Adriano Coutinho, dizendo que ele também começou a acompanhar o Pensar Africanamente lá no início, tinha 3 meses, e nunca mais parou. Deixa ver. E ele dizendo que de lá para cá aprendeu muita coisa. Alguém comentou aqui que não conhecia as histórias dos movimentos negros, década de 20, 30, e o Adriano dizendo que conheceu através de obras do Abdias, de leituras dos materiais sobre Abdias, e aqui no Pensar Africanamente também. Aí eu me lembrei de uma coisa, né, professora Elise, como é importante isso. Tem sempre pessoas começando e achando que elas estão inventando, né? Tem sempre isso nas nossas organizações, como é importante, até para essas pessoas se fortalecerem, perceberem que não, elas não estão começando, há uma construção importantíssima aí no processo e que elas podem ter acesso. O Adriano dizendo que leu a tese de doutorado do Geraldo Umbelino sobre Abdias, que é um trabalho
fenomenal. Vânia Narciso, durante o período da ditadura militar, Abdias foi perseguido e enfrentou diversas dificuldades devido à sua militância política em defesa dos direitos humanos, em especial dos afrodescendentes. Sua obra e sua trajetória são fundamentais para entendermos a luta contra o racismo e buscar por justiça social. Por falar em ditadura, semana que vem nós teremos 2 diálogos sobre ditadura militar e movimentos negros aqui no canal. Terça-feira é o primeiro, já já eu divulgo para vocês. Lembrando que, como há uma tendência, há todo um processo de tentativa de apagamento da história negra, do ativismo negro nesse país, em relação ao período da ditadura também. Né? A gente, é como se não tivesse havido. Né? E há uma riqueza muito grande. Abdias foi uma dessas pessoas. E Abdias, pelo que eu entendi aqui, não foi só na ditadura de 64, né? Ele vivenciou a ditadura anterior também e esteve nos processos de luta naquele momento também. Vânia Narciso, bom, já li aqui. A Vânia Araújo dizendo que aula excelente. Nunca tive acesso a essas informações, principalmente sobre a Convenção Nacional do Negro. O Adriano dizendo, a professora Elisa falando da dificuldade dos negros, das negras, em serem candidatas, normalmente são apenas cabos eleitorais, ele dizendo que isso se repete até os dias de hoje, há uma luta nossa imensa, e as candidaturas negras normalmente têm um apoio menor, e aí o Adriano lembrando, né, e que os partidos não respeitam, nesse momento que a gente tem cotas estabelecidas, e ainda ganham anistia, não respeitando aquilo que está determinado. Né? Roberto Neto, da UFBA, dizendo boa noite, o projeto Afro-Literário Leitura Negra, da pessoa do seu coordenador, Roberto Neto, está presente nessa grande gira do PUE, Viva Abdias Nascimento. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O Adriano dizendo, há muita gente que não sabe que em 50 houve o Congresso do Negro, muito menos que já na década de 20 e 30 já havia organizações negras, né? Deixa eu ver. O César dizendo que tomou contato com as teses do Abdias nos Estados Unidos, que no Brasil ele não viu nada disso, e quando estava nos Estados Unidos tomou contato. Maria Célia Malaquia, professora Elisa, sempre muito importante te ouvir. E diz, a Maria Sá Xavier, não está falando demais não, professora Elisa, é história viva, depoimento importante. O César falando da dobradinha, ali Abdias e Jurino dizendo, primeira candidatura coletiva do Brasil, olha aí. Gente, e aquela foto que está Manhilda, como Manhilda está... Quer dizer, Manhilda é uma figura de uma presença, e naquela foto ela está de uma beleza, de uma força, e a Luísa Rouba dizendo, Manhilda, que deusa, minha Manhilda Gitolu, Maria Sá Xavier dizendo que Ailton Krenak, Maxuara fizeram um programa de rádio chamado Programa de Índio pela USP, que está aí na internet, só pesquisar que acha. Roberto Neto, memória é com toda certeza um substantivo africano, é a nossa marca. Que esses encontros continuem frutificando. Seguimos felizes por esse aquilombamento virtual, seguindo esse projeto potente. Estou terminando, viu, Círio? Já vou te mandar, porque eu sei. Peraí, deixa eu ver o que mais aqui. Maria Sá Xavier, a luta decolonial é cotidiana e com muita pedrada na cabeça. Gente, os cachorros da minha vizinhança resolveram latir. Tá uma coisa impressionante. Adriano Coutinho, a unanimidade que falou que Abdias está presente em todas as questões relevantes da sociedade, sobretudo nas questões étnico-raciais. Que material rico! Círios Oliveira, lembro com muita saudade da eleição de 82, o PDT de Brizola elegendo grandes quadros como Abdias, Juruna, Carlos Alberto, Yara Vargas, só gente muito boa. O Vitor deu uma gargalhada quando a professora Elisa citou a fala do Abdias no lançamento do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Ribeirão Preto, dizendo, né, mandou bem demais. Tem historiadores que até hoje colocam os bandeirantes como heróis.
está cheio das estátuas deles em São Paulo. Uma das principais rodovias que corta o estado de São Paulo até Minas, tem uma parte dela é a Anhanguera e a outra parte é Bandeirantes. Então, está aí no imaginário como se heróis fossem, e nós sabemos que não são. Olha a Cota Mulangi, doutora Regina Nogueira nos acompanhando, né? E ainda o Roberto Neto. Esse tema escolhido, Abdias Nascimento, Registro da Memória Negra, foi uma flechada certeira de Odé. Temos sede de memória. Valéria Cristina, quão importantes os debates e encontros como o de hoje. O nosso compromisso é reverberar. Jussara, Mococa, onde sabemos que a mulher negra enfrentou nesse processo de luta. Muito bem, gente. Eu acho que foi uma aula impressionante. Eu não sei, no mês passado, na coluna IP Afro, esse material viria na coluna IP Afro do mês passado e nós não conseguimos subir o arquivo. Acho que não é para subir realmente, porque que aula! E não, a gente tinha... A coluna no mês passado, ela trazia Abdias, Carolina Maria de Jesus e Marielle Franco. Foi bom que a gente deixou um tempo maior para abordar ali Carolina Maria de Jesus e Marielle, e trouxemos Abdias hoje. Que coisa fantástica. Estou te devolvendo, Clícia, por gentileza, minha querida. Sim, Duda, pode passar para a gente aí os perfis que foram sorteados, por gentileza. Clícia, por gentileza. Silvani, Elisa, bom, acho que já foi comentado o quanto a gente ganhou hoje com essa aula, através das imagens. A Elisa fez um percurso sobre a história do movimento negro com o acervo do IP Afro e as imagens referentes à trajetória do Abdias e das pessoas que orbitaram, né, as organizações que ele criou, as ações dele. Então, isso mostra a potência de um acervo e a necessidade de garantir sua preservação, de garantir a sua salvaguarda. Eu digo isso porque a gente tem o lado B da história que não conta, né? A gente tem aí uma série de ao longo dos últimos anos, uma série de cursos e disciplinas e várias áreas do conhecimento que não consideram essa história, não consideram essa materialidade como objeto onde a gente pode refletir sobre diferentes experiências negras no pós-abolição. Veja essa conexão apresentada pelo Abdias e representantes ícones do movimento indígena. Pouco se fala sobre isso, pouco se estuda sobre isso. E aí eu acho que eu vou fazer uma relação com uma coisa que a Elisa começou a sua fala, muito sensibilizada por uma experiência que eu tive hoje, de manhã, fazendo a mediação de uma mesa sobre movimento negro e ditadura. E todas as falas de todos os participantes, eu fiz a mediação dessa mesa e lamento não ter comentado isso inicialmente, mas foi de uma lacuna historiográfica em relação aos estudos sobre a perseguição e a forma com a qual a ditadura observou e acompanhou o movimento negro. Há registros já comprovados de que a presença do Abdias no exterior, no período do exílio, estava sendo muito acompanhada pelos agentes da ditadura no Brasil. Então, a gente sabe também de outras figuras do movimento negro que foram perseguidas também, como a ativista Teresa Santos, e uma série de outros movimentos negros que foram acompanhados e foram perseguidos. E, quiçá, a gente pensa também... As escolas de samba, os bailes, os blacks... A própria capoeira também, há registros, há relatos de pessoas que praticavam capoeira que eram perseguidas durante o período da ditadura, porque também afirmavam a questão da raça. Afirmavam o valor
da raça negra como componente fundamental da formação social brasileira. E todas as formas de organização negras eram sinônimo, eram consideradas como aquelas que, por exemplo, poderiam estar promovendo uma cisão racial e, nesse sentido, seria objeto de perseguição. Então, há uma lacuna historiográfica, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode lamentar, a gente tem que também louvar uma série de pesquisas, e especialmente de historiadores e historiadoras negras que hoje vêm fazendo apontando e sinalizando um conjunto de documentos, descobrindo uma materialidade onde é possível construir outras narrativas. E eu acho que Elisa traz isso também, né? Ela traz essa materialidade onde a gente, se em outros espaços a gente não conta essa materialidade, ela trouxe essa materialidade para que a gente possa construir uma história onde a gente considere um movimento negro como aquele que também vai construir narrativas sobre o Brasil, uma narrativa alternativa sobre a história brasileira, e não só sobre o povo negro, mas uma história também dos povos indígenas. A gente vê essa conexão aí que a gente não pode desprezar. Então, eu vou encerrar minha fala por aqui, em virtude do adiantado da hora. Eu agradeço a Silvani, agradeço a Elisa, e convido a todos e todas para continuar acompanhando aqui a coluna, e saldo a Silvani pelo trabalho aí que tem sido feito. E eu encerro minha fala por aqui. Mais uma vez, Silvani, muito obrigada. Imagina, obrigada, Elisa. Nós que agradecemos. Professora Elisa. O quanto eu respeito... Eu estou falando? Eu só quero dizer o quanto eu respeito e o quanto carinho eu tenho para essas duas mulheres que estão aqui, a Clícia Miranda e a Silvani Euclênio. Eu conheço as duas de outros carnavais, de algum tempo, né? E eu quero agradecer, assim, publicamente, tudo que a Clícia tem trazido para o IPEAFRO, nas duas passagens dela, né? Porque, na verdade, a Clícia esteve conosco durante um período, quantos anos? De início de 2008 até 2012, então, mais ou menos uns 4 anos, né? 2013. 2013, então, uns 5 anos, e agora ela voltou ano retrasado, né? E então eu quero agradecer isso, tudo que ela tem trazido para o IPEAFRO, e agradecer à professora Silvani Euclênio, tudo que ela vem nos trazendo desde Ribeirão Preto para o Brasil afora, para o mundo afora. E assim, o legado que vocês duas trazem e deixam para a gente é um legado que nos enriquece e que nos inspira e que nos leva à frente. Eu acredito que todas as pessoas que estão nos ouvindo vão concordar comigo sobre isso. E boa noite e muita saúde e alegria para todo mundo. Professora Elisa, muito obrigada. Professora Clícia, muito obrigada. E, gente, olha só, o Adriano Coutinho está dizendo que é preciso ter a parte 2, viu, professora Elisa? A parte 2 dessa memória onde é que ele colocou? Espera aí. Mas é isso, parte 2 de Memória de Abdias. Aí ele pergunta, vocês concordam? Milson está aí nos acompanhando, nosso poeta. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Nós vamos encerrar já com a performance do Milson. Abrimos e vamos encerrar com a performance que ele nos traz. Deixa eu só convocar vocês mais uma vez para estar conosco na terça-feira. Vai ser a primeira parte do nosso diálogo sobre ditadura militar e movimentos negros. Na quinta-feira, nós vamos fazer a segunda parte. Você já deixa aí seu like, você já aciona o lembrete e nos ajuda aí a impulsionar os algoritmos. Para quem chegou depois, já sabe. Daqui a pouquinho o material está disponível para você. Você vai poder assistir desde o início. Só para lembrar, antes de eu puxar a performance aqui, essa performance é um texto
do nosso querido Abdias Nascimento, O Sangue e a Esperança, tendo ao fundo o instrumental Cordeiro de Nanã, de Mateus Aleluia, e, obviamente, na voz e na atuação do queridíssimo Milson Nascimento. Milson Santos. Muito obrigada, afronautas, cuidem-se muito bem, eu estou aguardando vocês na terça-feira. Deixa eu puxar aqui a nossa performance. Deixa eu ver, estou puxando, só um minutinho. E é isso, estou aguardando vocês na terça-feira. Já deixa seu like, já só no lembrete da nossa programação de terça-feira. Obrigada, Clícia, obrigada, professora Elisa, e até a próxima. Corre o sangue nas veias, rola o grão das areias. Só não rola a esperança do negro órfão que só corre e cansa do eito, corre das correntes, corre e cansa do bote das serpentes. Só não cansa de amar o amor da mãe África no além-mar. Além-mar das águas e da alegria, mar além do axé nativo que procria. Aqui é o mar aquém do desamor frio, a queimar do ódio do destino sombrio. Sombrio corre o sangue derramado no mar aquém de tanta luta devotado. Mas o sangue continua rubro a ferver, inspirado nos orixás que nos faz crescer na esperança do aquém e do além do continente e da pele de alguém. Lutar é crescer no além e no aquém, afirmando a liberdade da raça. Axé. Amém.